De volta com o debate do segundo turno das eleições municipais 2012, ao vivo na TV Juiz de Fora, com transmissão simultânea pela Rádio Globo AM 910. Nesse terceiro bloco, os eleitores selecionados pela nossa produção vão fazer perguntas para os candidatos. Por sorteio será definido o primeiro candidato para responder. Ele terá no máximo 1 minuto e meio para a resposta. O outro candidato terá 1 minuto para comentar. A primeira pergunta é do artista plástico Gerson Guedes. A cultura, em suas múltiplas linguagens e manifestações, sempre foi um diferencial na nossa cidade. Eu queria perguntar aos nossos nobres candidatos quais são as suas pretensões e os seus programas relacionados não só ao que diz respeito a patrimônio cultural, mas também no emprego da cultura como elemento, um fator de transformação social. Vamos conhecer quem começa esse rodízio de respostas, respondendo a pergunta do Gerson. Candidata Margarida Salomão, tem 1 minuto e meio para a resposta. Então, cumprimentando o Gerson, meu colega na universidade, eu quero dizer que, além de reabrir o Museu Mariano Procópio, que é um tema que tem sido muito repisado, eu gostaria de mencionar outras coisas. Eu acho que é importante concluir o Teatro Pascoal Carlos Magno, uma obra que está parada há quase 30 anos, ter coragem de tombar o Cine Excelsior, que é um espaço cultural de muita relevância para a cidade, fazer uma revisão na Lei Murilo Mendes, apoiar as manifestações da cultura popular, e entre estas eu destaco as escolas de samba. Tive uma reunião com a Liga outro dia e vi quanta coisa que há para ser feita nessa área. E, por último, eu quero dizer que nosso programa de governo propõe que a FUNALFA se torne um órgão gestor espelhando o que faz o nosso Ministério da Cultura no nível federal. Que ela não seja um órgão promotor ou realizador de eventos, mas um órgão que realiza a gestão das políticas de cultura propostas pelo Conselho Municipal de Cultura. Sob esse aspecto, ela é um órgão de gestão e não um órgão de execução. Obrigado, candidata. O candidato Bruno tem 1 minuto para comentário. Primeiramente, eu gostaria de dizer a você, eleitor, o que não me falta é coragem. Coragem para poder enfrentar dentro do meu partido, primeiramente, quem teve que sair do partido para apoiar a candidata Margarida Salomão, coragem para enfrentar a máquina da atual Prefeitura de Juiz de Fora e coragem para poder enfrentar o partido dela, que infelizmente parece para ela que não está dando o apoio necessário e que ela tanto precisava nessa campanha eleitoral. Mas em relação à cultura, nós iremos trabalhar para fortalecer a FUNALFA, irei trabalhar e já estou trabalhando para recursos para o nosso Museu Mariano Procópio, estive também com a Liga das Escolas de Samba para que possamos a cada ano melhorar o nosso carnaval e fazer com que a nossa cultura, que é tão importante no nosso município, possa melhorar a cada ano, possa ter investimentos a cada ano, para que os nossos cidadãos possam conhecer a grande cultura que nós temos na nossa cidade de Juiz de Fora. Obrigado, candidato. Vamos conhecer agora a segunda pergunta, é do Lucas Diniz, presidente da Associação dos Cegos de Juiz de Fora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos, os dois candidatos. Quais as medidas que eles vão tomar assim que forem eleitos sobre acessibilidade? Seguindo a sequência sorteada no início do bloco, quem responde a pergunta do seu Lucas, é o candidato Bruno. 1 minuto e meio, por favor, candidato. Senhor Lucas, eu agradeço pela pergunta e parabenizo, inclusive, o senhor pelo grande trabalho que o senhor tem realizado. Quando eu era presidente da Câmara, já dei demonstração da minha preocupação em relação à acessibilidade. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Casa do Povo, em que há mais de um século as pessoas com problemas de acessibilidade tinham que entrar pela porta dos fundos, nós conseguimos na nossa administração fazer uma rampa na porta de entrada para que qualquer cidadão de Juiz de Fora pudesse entrar pela porta da frente na Câmara Municipal de Juiz de Fora. E é isso que iremos fazer na Prefeitura. Iremos atuar para que todas as repartições públicas possam dar acessibilidade às pessoas. Iremos solicitar para que as instituições privadas de atendimento público possam também, em Juiz de Fora, dar condições para que o cidadão possa ter acessibilidade. É fundamental que isso ocorra. Nós estamos num século novo, nós estamos com propostas novas para poder fazer com que qualquer cidadão
possa ter, em qualquer área, a acessibilidade necessária para poder ir e vir e ter acesso a qualquer tipo de situação. E a Prefeitura tem um papel fundamental nesse processo. Nós iremos, dentro da Prefeitura, fazer com que estudos, que projetos de leis e leis possam ser empregadas para que o cidadão tenha completo acesso às repartições públicas ou privadas de interesse público. Obrigado, candidato. Candidata Margarida tem 1 minuto para comentar. É bonito até que o candidato se satisfaça, se vanglorie de ter feito uma rampa para garantir acessibilidade física à Câmara. Infelizmente, essa é uma situação muito pequena, porque na maior parte das situações de Juiz de Fora, a acessibilidade física é muito ruim e precisa, de fato, ser promovida. Mas eu acho que quando a gente fala em acessibilidade, tem um outro tipo de acessibilidade que é até mais importante, que é a acessibilidade social, acessibilidade pelo trabalho. Quando eu fui reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós incubamos na nossa incubadora de cooperativas, de cooperativas populares, nós incubamos a Copidef e, com isso, nós criamos oportunidade para que pessoas com deficiência se integrassem ao trabalho, primeiro na universidade e depois em muitas outras empresas da região, inclusive na Prefeitura. É isso que nós vamos fazer na Prefeitura, ampliar a acessibilidade em todos os níveis. Obrigado, candidata. Vamos conhecer agora a terceira pergunta dos nossos eleitores. Quem pergunta é Jefferson da Silva Januário, mais conhecido como Negro Bússola, presidente da Casa de Cultura Evailton Vilela. Bom, eu sou o Negro Bússola, presidente da Casa de Cultura Evailton Vilela. Eu queria saber para os candidatos quais são os projetos que vocês têm quanto a esse oponente forte que é o crack. Sabemos que com a finalização dos baile funk Juiz de Fora, por intervenção do poder público, aumentou-se a criminalidade. Na maioria, jovens afrodescendentes estão se matando uns aos outros sem motivos e por motivos banais. Queria saber o que vocês têm para a intervenção, para a cura desse sistema maldito que surgiu e sabendo que o crack é saúde pública. Seguindo a ordem sequencial, quem responde a pergunta de Negro Bússola é a candidata Margarida Salomão. 1 minuto e meio, candidata. Boa noite, amigo Jefferson, cujo trabalho eu conheço tão bonito na Casa de Cultura, que é um equipamento que recupera jovens perdidos no crack, perdidos na criminalidade, e, além disso, evita que outros também sigam por esse caminho. É dever do poder público trabalhar com essa situação em termos de saúde e também em termos integrados. Eu acho, Jefferson, que o que leva as pessoas a se afastar da droga é perspectiva de vida, perspectiva de estudo, perspectiva de emprego, perspectiva de renda. Então, nessas condições, além de reconhecer a importância das manifestações culturais dos bairros, que não podem ser criminalizadas simplesmente porque é mais confortável para as pessoas que não participam dessa vida, eu acho que nós temos que oferecer nos bairros cursos profissionalizantes, seguindo o exemplo da nossa presidenta Dilma, que lançou esse espetacular programa que é o Pronatec, que é exatamente para, em convênio com o Sistema S, com as secretarias estaduais de cultura e também com as prefeituras que se habilitem, oferecer aos jovens nos bairros perspectiva de trabalho, perspectiva de capacitação profissional através da Bolsa Trabalho, e você pode saber, você eleitor, você Jefferson, que nós vamos investir nisso. Obrigado, candidata. Candidato Bruno tem 1 minuto para comentar. O Pronatec realmente é um programa importante, mas só isso não basta. Nós investiremos na nossa administração, nos bairros da cidade, em praças, para que os jovens possam ter lugar para praticar esportes. Nós investiremos em políticas sociais importantes, em parcerias, como o Jefferson faz um grande trabalho na região do bairro Ipiranga, em outros locais. O crack realmente está consumindo muitas famílias e termos parcerias com entidades que recuperam as pessoas dependentes dessa droga maligna é muito importante. Trabalhos sociais são fundamentais serem realizados e trabalhos também com entidades de recuperação das pessoas que são consumidas pelo crack. É fundamental para isso que a Prefeitura tenha recursos. E quando a Prefeitura dá dinheiro para os bancos, através da renúncia de ISS, como foi colocada, infelizmente, não tem recurso para investir em políticas sociais fundamentais para tirar as pessoas do consumo do crack.
Obrigado, candidato. Vamos conhecer agora a quarta e última pergunta dos nossos eleitores convidados. Quem pergunta é José Carlos Passos, o Zé Kodak. Boa noite a todos. Em muito se fala em saúde, em transporte, educação, segurança em Juiz de Fora. Eu queria saber da minha amiga Margarida, do meu amigo Bruno, qual o projeto para o turismo e o nosso decadente carnaval, em parte, de Juiz de Fora. Seguindo a ordem, quem responde a pergunta de Zé Kodak é o candidato Bruno. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Zé Kodak, eu agradeço pela pergunta, uma pergunta muito importante. É fundamental para que nós possamos melhorar o nosso turismo e investir em algumas áreas específicas. O turismo de eventos, por exemplo, é muito importante no nosso município. E já estive essa semana com o governador Anastasia solicitando a ele empenho para que aquele equipamento importante que é o Expo Minas possa ter parcerias com a prefeitura ou, quem sabe, a própria prefeitura em parceria com a iniciativa privada administrar aquele importante equipamento. Porque o turismo de eventos é fundamental para uma cidade como Juiz de Fora possa se desenvolver nessa área. Dessa forma, nós vamos atrair mais pessoas para o nosso município, pessoas que vão poder ir no comércio, comprando mais, ir nos restaurantes, fazendo com que a nossa economia possa girar. Além do nosso Expo Minas, nós também temos o Museu Mariano Procópio. E essa semana estive também com o governador e ele já liberou uma verba importante para o museu, mas só essa verba não resolve o problema. É por isso que nós iremos fazer com que empresas privadas, solicitar empresas privadas que sejam parceiras do Museu Mariano Procópio para que ele possa abrir o mais rápido possível e dessa forma garantindo o turismo na nossa cidade. E o carnaval tão importante, sem dúvida nenhuma, como já disse, nós iremos ter muito empenho para que o nosso carnaval a cada ano possa melhorar, fazendo com que turistas da região e de outros estados possam vir a Juiz de Fora ver a riqueza do nosso carnaval. Obrigado, candidato. Candidata Margarida, a senhora tem 1 minuto para comentar. Zé Kodak, meu amigo, sem dúvida nenhuma, investir no carnaval é uma questão de responsabilidade pública. Nós estamos falando de eventos. O carnaval é um evento que existe tradicionalmente há décadas e que envolve um enorme número de pessoas, pessoas que trabalham no carnaval, pessoas que vêm para Juiz de Fora para ver o carnaval. Então não tenha dúvida, Zé Kodak. Nós vamos trabalhar com os blocos e com as escolas de samba, fazendo parcerias para que eles sejam sustentáveis e no carnaval desfilem com maior brilhantismo. Agora eu quero falar uma outra coisa que não precisa do governador Anastasia. Nós podemos fazer em Juiz de Fora um grande centro de turismo de compras, como em Petrópolis. Ontem eu estava andando pela rua São Sebastião e perguntando aos comerciantes, que bom que aqui fosse a Rua Teresa. Para isso é preciso a prefeitura ajudar, diminuir o IPTU e oferecer... Tempo esgotado, candidato, obrigado. E no próximo bloco, o candidato e candidata vão ter novamente a oportunidade de fazer perguntas entre eles. Eleições 2012, debate ao vivo, TVE e Rádio Globo. A gente volta num instante, não saia daí.